Olá, pessoas. Você deve estar surpreso, perguntando onde está o convidado, se eu estou vendo 3 rostos do podcast Fubá. Aí, em plena quinta-feira. E hoje não era um papo Fubá? Por que virou assunto? Porque nós estamos maratonando, porque vem aí uma série de eventos e a gente gravou um monte de assunto. E também a gente quer equiparar, porque tem mais papo do que assunto, e a gente é sistemático. De é virginiano, como você já sabe, precisa ser igual. Meu nome é Erika Souza, estou aqui novamente com o Gerhard. Olá, pessoal, tudo bom? Com Saulo. Olá, gente. E com a voz do além, Jim Macedo. E aí, estamos aqui mais uma vez. Tu viu que eu fiz assim uma junção, eu fiz Jim Macedo. Rolou o diminutivo do diminutivo. Foi, eu fiz uma supressão. E hoje a gente vai falar de fofoca, mas a gente não vai falar de ninguém. É isso, pessoal, o programa acabou. Muito obrigado. Obrigado por estarem participando desse assunto Fubá. Esse até a próxima quinta. Não, a gente assim, vamos falar sobre fofoca, né? Não vamos fofocar. Talvez fofoca vai rolar. A gente sempre fofoca, não tem. Vai rolar. A fofoca, ela pode ser muito prejudicial, mas ela pode ser edificadora. Pode. É saudável. Será que existe alguma pesquisa que comprova que fofocar faz bem pra saúde? Claro que faz bem pros relacionamentos. Ai, pronto. E um bom casal relacionamento... que fofoca junto, vive junto. Então, permanece. A gente tá junto há 13 anos. 13 anos. Esse ano a gente faz 13 anos por causa... Entendeu? Que são 13... Eu fofoco. eu entendi sim. Por causa da fofoca. É uma coisa que nos une desde sempre. Imagina assim, meu povo. A gente Eu digo assim, eu chego em casa trabalha cansada. junto, a maioria das vezes. Mora junto. Tem filho junto. As contas é tudo junto. Porque acabou, não tem mais assunto. Agora é só da vida alheia A vida mesmo. alheia. A nossa nada- vida, a gente vive. A Não dos tem outros é mais fofoca. aquele negócio de você perguntar como foi seu dia. Você já Não. passou o dia com uma pessoa. Você quer saber do dia do realmente. outro. Do outro. Olha, O que foi que aconteceu lá Quando você fulano de é tal. aquele casal de namorado que se encontra uma vez por semana e tal, você ainda leva a menininha pro restaurante. Ai, vamos conversar. Como foi a semana? Como foi o dia? Depois de 13 anos juntos, só resta fofoca. Mas mesmo quem começa a namorar, eu acho que já tem que começar fofocando. Gente, Principalmente se for com Jimmy, uma pessoa aquela- fofoqueira. Se eu passar o dia assim, num trabalho offline, alguma coisa do estado, quando eu cheguei, Jimmy, tu tá sabendo disso? Corre no Twitter. A fofoca é considerada um dos hábitos mais antigos da humanidade, vocês sabiam? Não sabia? Pois agora você tá sabendo. Tem um artigo aqui que sei nem que fonte é essa, uma fonte aleatória que eu achei no Google. Fontes do Google. Ao longo da história, a fofoca fez parte do cotidiano de diversas pessoas ao redor do mundo. Se engana quem acredita que tal fato é costume recente. É costume da sociedade pós-moderna. Grandes nomes históricos como Elizabeth I, o renomado artista Michelangelo, olha aí, ó, esse povo das artes, o alemão Johannes Brahms, foram vítimas de intensos boatos que colocaram seus nomes em evidência. Eu tava conversando com uns amigos meus essa semana, beijo, Thaís, e um beijo, Jorge Luiz, Selma de Nieta, e a gente tava conversando essa semana, a gente dizendo que, infelizmente, aqui na região do Cariri, para você se destacar na rede social, você tem que se envolver numa polêmica. Uma fofoca. Meu sonho sempre foi plantar uma fofoca. E fofoca de relacionamento são as que mais rendem. Eu disse, Jim, vamos combinar que tu me botou um chifre? Eu faço um flagrante, tudo mais, aquela cena, eu choro, vou pras redes sociais, fico de luto. Aí, do nada, eu entro na academia, sabe? Malha. Malho, pinto meu cabelo, aí a gente volta e tá tudo bem, eu te perdoo. Porque isso vai dar muitos seguidores. Isso vai dar porque a galera quer acompanhar isso. A gente só não fez ainda, porque a gente não fechou as pub ainda. Porque assim, já tem que estar fechado. Que nem tá dá, certo. entendeu? No ápice da fofoca, ali, por exemplo, pá, parceria com a academia, entendeu? Saulo, e nosso nome que tá nas fofocas, a gente nem bomba nas redes sociais. Não só nisso, não só nas fofocas, mas também nos stories que eu fico recebendo. Não, aí é uma carreira muito mal administrada, essa de vocês. Eu acho que a gente precisa melhorar. Inclusive, ó, a gente teve um papo fubá recente aqui com Thaís, né, Thaís da Realeza. Vocês estão na boca do povo e não estão ganhando dinheiro ainda. Tem que ver isso aí. Não, é porque eu morro de medo pra ir pra uns certos bares aí da vida que o povo grava os stories, do nada tava aparecendo nos stories e só mandando pra mim. E que eu você fiquei... fica gravando
também, que uma vez você mandou uma foto minha. Aí, em minha defesa, eu não estava consciente dos meus atos naquele dia. Tinha bebido um pouco. Tinha bebido um Eu pouco. bebi um pouco. No outro dia, Saulo mandou uma foto minha comprometedora. Eu disse, Saulo, Super. Meu Deus. Eu fui fingir que eu fui fazer uma selfie. A selfie fotos toda minhas. borrada. Aí eu fiz uma foto. E foi assim que nasceu a Eu, fofoca. assim, eu né, tenho essa uma primeira fofoca. pergunta sobre fofoca, que eu acho que é uma dúvida que sempre. Hoje não mais em mim, mas passa na cabeça de muita pessoa. O fofoqueiro profissional, você, Érica, fofoqueiro profissional. Obrigada. O fofoqueiro profissional, ele precisa ter compromisso com a verdade. Precisa. Ei, Não, precisa. Ó, eu já teve um programa, pra quem não sabe, minha carreira de faladeira já vem há muito tempo. Eu tinha um programa de rádio e era um programa de fofocas. Era Era divertido. Era. Era um jornalismo de celebridades. Eu nem trabalhava lá, às vezes eu acompanhava o assessorado e ficava a tarde Era. todinha. Eu ia todo dia no Talvez. programa. Aí eu entrevistava famosos, artistas e ia falar sobre a vida das pessoas. O que aconteceu? Tinha muita gente que eu estava nos melhores amigos da época que me tirou. Mas era Por quê, verdade. porque você tinha compromisso com a verdade. Porque eu tinha compromisso com a verdade. E era muito. É tanto que eu tinha essa preocupação de fato. Eu recebia muito conteúdo, e eu não conseguia apurar tudo. Então, se eu não apurava, Não saía. Não saía, porque pra mim não tinha graça. O bom era a verdade. Cara, eu me lembro que uma vez eu me deitei numa pauta que eu precisava saber. Aí eu dei. Pronto, aí, por exemplo, eu falei, mas eu não dei nomes, porque eu não conseguia apurar. Foi a história de um cantor cearense que foi pra uma suruba em Recife. Passado. Olha isso, ó. Mas apurou depois eu não comprei. Apurei, mas depois aí Não tinha mais. não tinha mais graça, não. Fiquem com essa. Fiquei com ela. Minha gente, eu tenho tanta fofoca. Vou contar algumas, porque eu for me lembrando. Se eu for me Engraçado que a lembrando, gente eu começou o episódio, a gente não vai contar Não vai contar fofoca. fofoca. Não, eu não vou expor ninguém. Mas eu vou contar. Eu não sei se eu já contei aqui nesse podcast. Uma vez que a gente tava. Eu conto de novo. Uma vez eu tava trabalhando na produção de um show. E era um show de uma banda, que tinha uma cantora e um cantor. E nessa época, isso 10, 11 anos atrás. Nessa época tinha o balé, né? As bandas de forró, elas tinham balé. E uma cantora de forró brigou com uma das bailarinas. Brigou com uma das dançarinas. E elas brigaram no camarim. E subiram no palco e a dançarina foi afrontosa. E ela ficava assim, sabe? Aham. Fazendo passos que atrapalhavam a cantora. A Eita. cantora, muito espritada, pegou o microfone e disse: quer fazer o show no meu lugar? Faça. Isso Eita. lotado. Tinha umas 50 mil pessoas nesse show. Oxe, tinha mais do que isso. Jogou assim o microfone nos peitos da pessoa, né? Pá! O cantor muito comprometido, inclusive é um cantor, hoje ele não faz mais parte dessa banda, ele é um cantor muito grande, é um sucesso mundial ele. Interviu rapidamente, tirou de tempo, a cantora desceu. A gente tava lá no palco, quem tava na frente não escutava, mas o palco era alto, dava pra escutar no backstage os gritos. Os gritos. Dela com a dançarina. Com a dançarina. E eram nomes lindos, como essa Raposa. não sei o quê. E os trajes das dançarinas eram pequenininhos, né? Eram sensuais e tal. Como a primeira década, né? 2000. E ela tava... Era mês de julho. Era mês de julho, era. Exatamente, mês de julho. E tava frio. E não deixaram mais ela sequer entrar no camarim. Ela ficou lá de fora. Meu Alguém da produção Deus. trouxe uma toalha pra ela Se vestir. Aí voltaram, eram 8 dançarinas. Aí tiraram essa, ficaram 7, voltaram. E ela saiu do show de táxi. Nem no ônibus da banda ela entrou mais, a dançarina. Mas o que eu gosto da fofoca é Meu porque Deus. eu sou o tipo de fofoqueiro que eu fico criando história na minha cabeça Aham. pra saber quem tava certo e quem tava errado. Pois Nesse é. caso, quem tava errado era a dançarina afrontosa. E agora tem um detalhe. Teve um ponto que eu nunca tinha me atentado. E eu só me atentei um dia desse, porque eu contei essa história pra um outro amigo meu, muito fofoqueiro. Beijo, Bibiano. Eu tenho vários amigos fofoqueiros. E eu contei essa história pra ele. Pra ele, eu não era público, então eu pude revelar. que ela era? Nomes. Ele disse assim: com certeza, a dançarina deve ter se enxerido pra fulano de tal, que era músico e é
esposo da cantora. Ai, olha aí como faz sentido. Aí eu, pode ser. Se aproveitando que estava com a roupinha curta e se lascou porque Você teve acha que aquela história não começou ali. Exatamente. Não foi só sobre uma performance que alguém passou na frente de alguém. Não. De jeito nenhum, porque elas já estavam de desentendimentos antes, lá embaixo, no camarim das meninas. Subiram no palco já desentendidas. E aí a outra foi afrontar, né? Foi afrontar. E acontece. Então a culpa foi dela mesmo. A culpa foi dela mesmo. Eu sou aqui, ó, comendo, E observando. observando a fofoca. Pronto, eu sou esse tipo de fofoqueiro. Que escuta. Porque Que tem 3 fico. tipos de fofoqueiro, né? Eu sei muitas fofocas, é porque eu esqueço, mas se eu for Calado. lembrando de fofocas no decorrer do programa, porque eu já trabalho com famosos há muito tempo. Então, eu já vi muita coisa. Mas tem coisa assim, tem histórias que eu não posso contar nem sem citar os nomes. Porque se eu contar o enredo, as pessoas As pessoas vão saber quem é. E o bom é porque tem 3 tipos de fofoqueiro aqui, que é a pessoa que apura o fato, que chega com a fofoca, eu que aumento e fico criando teorias, porque eu sou fofoqueiro e fanfiqueiro. Eu crio logo uma coisa e digo como foi. E Saulo, que é aquele que fica só bebendo um cafezinho E ninguém percebe que eu tô lá só ouvindo. só ouvindo. E depois espalha tudo, porque a gente também Tem eu que que botar pra frente. eu levanto as informações pra ela. Dino levanta as informações. Olha Tá isso acontecendo aqui. isso aqui no Twitter, corre. O que é isso aqui? É uma fofoca? Ah, por isso aqui. Eu não tô entendendo, não. Aí a Erika, chegar em carro, eu lhe explico. É sempre assim. É assim, é porque eu não mas assim, eu sei muita história. As pessoas falam, Erika é fofoqueira, não sei o quê. Mas, por exemplo, dos maiores nomes da influência do Cariri, eu tenho história e eu guardo segredo. Ou uma qualidade de um fofoqueiro. A qualidade de um fofoqueiro. Tem que guardar. E eu guardo de verdade. Eu não faço que nem Léo Deus que fica chantageando, não. Eu tenho, assim, informações pesadíssimas. Cara, tem gente grande aqui no Cariri, grande, que eu tenho documentado história dela roubando página no Instagram. Olha aí. Babado. Tipo assim, Érica, eu mas- tive que intervir pra ajudar, pra não se tornar uma coisa grande. Essa sua capacidade de guardar as fofocas, né? De proteger Sim. as fofocas que você não acha justo vir a público naquele momento. Não coloca uma barreira ali entre você e o público, não. Não, mas eu não me importo. Eu prefiro que seja assim. Porque eu só gosto de compartilhar. É igual a fofoca que eu gosto de consumir. Aquela fofoca que vai se desenvolver e que não vai... por exemplo, eu não me importo com a sexualidade de ninguém. Não me importo. Então, assim, fulano tá no armário, fulano tá... Isso pra mim não tem graça. Fofoca que seja relevante. Que não, pra mim não é relevante. Então... se o meu público tiver esperando esse tipo de conteúdo, ela não vai achar nunca. Eu tava numa festa recentemente, chegou uma menina e disse: você não sabia, não? Eu sou sapatão. Você não tá desatualizado das fofocas. Eu digo, mas eu não vou sair expondo a sexualidade de ninguém. Exatamente. Não me importa se você é o que você é. Tanto E se faz. você chegou gritando que você é sapatão, não é mais fofoca, porque eu não tenho mais o que falar de você. Então. Não é? Né? Eu não tenho Não mais nem o que tem dizer. graça, Eu né? vou inventar. Fulano tal era sapatão e agora tá ficando com um boy, ou seja, é bi. Não faz o menor sentido. No domingo, no Fantástico, passou uma matéria sobre a dona das Pernambucanas, né? Das lojas Pernambucanas. A herdeira, tu né? viu? Não, perdi, assisti não. Poxa, peraí. Maravilhoso essa fofoca. Peraí, deixa eu O que abrir é aqui. essa loja? Não, as lojas Pernambucanas. Ah, peraí. sim, as lojas. Anitta Harley, empresária. Olha, primeira pesquisa no Google. Já apareceu direto, ou seja, tá no top das fofocas. É polêmica? É, meu amor. E é maravilhoso. Né? E pode ter desdobramentos tenebrosos. E o bom é Essa. porque eu gosto dessas A fofocas. maior acionista da rede varejista Pernambucanas está em coma há 6 anos. Ela não tem filhos biológicos e é o centro de uma conturbada disputa conjugal. Anitta Harley tem 48% das ações do grupo que controla a rede de varejo Pernambucanas. É a dona de uma fortuna estimada em 2 bilhões de reais. 470 lojas em 15 estados, 16 mil funcionários. Ela, chamada de Nica pelas pessoas próximas, ela nasceu em 47 e desde cedo foi preparada para assumir os negócios no lugar da sua mãe, Helena Hurwitz. No começo de 80, Anitta passou a ter muita proximidade com Cristiane Rodrigues. Pegou os nomes? Cristiane Rodrigues é assessora da presidência da empresa. E foi também nessa mesma época que Anitta
e Sônia Aparecida Soares se conheceram durante um jantar no Hotel Cadoro. Sônia Aparecida Soares é chamada pelas amigas, porque só tinha amiga dando entrevista, só sapatão. Só sapatão. De Suzuki. Suzuki. O apelido dela das amigas é Suzuki, porque eu assisti a reportagem no Fantástico. Elas se conheceram nesse jantar, no restaurante mais luxuoso de São Paulo, e onde a Anitta morava na época. Sônia Aparecida, pronto. A Cristiane Rodrigues, era assessora da presidente da empresa, foi responsável pela saúde de Anitta por décadas. Sônia Aparecida Suzuki, funcionária de Anitta, morou com ela por 20 anos e afirma ser esposa dela. Sônia é mãe de Arthur Michele, que é, né? Filho dela. Filho dela. Aqui ele vai falando tudinho. O que acontece? Cristiane, a matéria é muito longa, mas eu vou resumir, porque um bom fofoqueiro tem que saber o poder da síntese. Cristiane tinha um documento chamado Testamento Vital, que a Anitta passou para ela, dando plenos poderes para caso ela tivesse com algum... Se ela tivesse em coma, por exemplo, no caso que ela está agora, se ela tivesse inválida, se ela perdesse a capacidade de pensar, quem responderia judicialmente por ela seria Cristiane. Só que Sônia... Aí, quando ela entrou em coma, a Sônia disse que não, que esse documento era muito antigo e hoje, como elas eram esposas, então o direito era dela. Inclusive, nesse estado dela de coma, ela pediu o reconhecimento da maternidade fraternal do filho dela, porque disse que ela pagou o parto, ela pagou tudo os estudos dele a vida toda, então ela é mãe, né? E ela nunca teve relacionamento nenhum com o pai. Aí vem as contradições, porque ela foi casada durante 7 anos com o pai do menino. Inclusive, tem um processo que ela move contra ele de pensão alimentícia. Suzuki. Alegando que eles tiveram esse casamento. E hoje, para a justiça, ela disse que não. Inclusive, uma outra amiga dela que também tem descendência oriental, uma foto dela com a criança foi usada nos autos para provar a proximidade de Anitta com a criança. E o fato dela pagar as coisas é porque ela era uma mulher muito generosa, ela pagava muitas coisas para os funcionários. Cristiane voltou lá em cima, a assessora da presidente, que tem a primeira documento. Ela também pede hoje reconhecimento de união estável, alegando que ela tinha um relacionamento estável com a Anitta. Das duas, uma. Ou todo mundo quer o dinheiro de Anitta. De Anitta. O Anitta era uma sapatão pegadora. Pegou Suzuki e Cristiano ao mesmo tempo e não deixou vestígios. Ou seja, manteve os dois relacionamentos ao mesmo tempo. Meu Deus, tô passado. Tá vendo aí como fofoca foi bom? Boa, eu gosto desse tipo de fofoca. Fofoca rica. E essas que vêm com desdobramento depois. Exatamente. Depois vamos desmascarar quem foi Cristiane. Quem é que tá sendo covarde, quem é que tá se aproveitando. É uma história muito boa, entendeu? Seria ótimo ela acordando do coma. Era isso, ela acordando do coma, dizendo que nunca ficou com nenhuma das duas, que na verdade ela tem um caso com outra pessoa. E essa outra pessoa já está casada há 6 anos com outra pessoa, porque a Anitta já está dormindo há 6 anos, gente. 6 meses, não? 6 anos. 6 anos? É, cara. Vale. A fofoca é pesada. E assim, é um caso sem solução, por enquanto, né? Enquanto ela não acordar... Esse menino que quer ser reconhecido como filho, é filho, meu filho. Gerou-se essa história mesmo? Ou se é só um golpe de Suzuki. Gostei. Pronto, é o tipo de fofoca que eu gosto. Ótimo, é maravilhoso. Tipo assim, é golpe de quem? Porque uma só tem a própria palavra e a outra só tem a própria palavra contra a outra. As duas versões da história são assim. Exatamente. Claro, uma tem a história de um documento feito não sei quantos mil anos atrás e tal, mas a gente sabe que... Mas em compensação, Suzuki viveu muito tempo também com a Anitta, né? Na casa. Mas ela era tipo um tipo de governanta. Era, né? Entendeu? Então não era... Aí, Sal. Ninguém vai saber. Quem será? O que acontecia no... Vamos esperar o próximo episódio do Fantástico. Eu pergunto o que é que você acha, eu digo logo. Eu acho que é golpe de Suzuki. Uma cuidava da... Suzuki não vale nada. Uma ajudava uma pessoa com o nome de Suzuki não vale nada. Uma pessoa com a alcunha de Suzuki. Eu vou dizer logo minha parte, eu não acredito em Suzuki. Assim, Yamaha, né? Cristiane, estamos com você. Cristiane tem um documento. Cristiane tem um documento. Ainda confiava em Cristiane.
Exatamente. Né? Porque ele não deu um documento a Suzuki. Exatamente. Não pediu Suzuki em casamento no jantar. Não ajeitou esse menino. Não ajeitou esse menino. Vamos botar isso, passar Guerra um prova que ele realmente viaja assim na fofoca. Eu não consigo E ficar assim- preso aos fatos da fofoca. Ninguém vive 10 anos, não sei quantos anos com um povo e não tem uma foto, um vídeo, Isso. E Por mais restrito uma que cartinha assinada, Os seus amigos próximos uma sabem. mensagem no MSN, É sabe? verdade. É. Eu Não tem acho como. que falta Rapaz. muita informação, tanto de um lado como do outro. É verdade. Falta mesmo se fosse aquela coisa de não Tá querer sair muito do nebuloso. armário, não tem Tá como. muito Você, nebuloso. entre É. os amigos, não tá no armário. E as amigas, tipo assim, quando fala-se do relacionamento, todas as amigas que foram entrevistadas trataram com naturalidade. Tipo assim. Então pode ser que a Anitta tenha histórias? Pode ser. É. Mas, tipo assim, ninguém confirma o relacionamento. Tanto que a história de Cristiane, dela pedir o O reconhecimento foi da união. depois, né? Tanto que quando chega aí, a gente faz, eita, Cristiane! As pessoas, pela reportagem sobre a as pessoas, Cristiane? Eita! Ou seja, né? Pode ser. As pessoas, ou seja, então assim, a Anitta não era uma história que a época ela tava no armário, não. Eu acho que a Anitta, ela só era danada. Pegadora e ficadora. E ficadora, iludiu a Ou besta não, tudo. né? Ou a É Anitta não verdade. era nada e o povo tá fazendo inferno aí com ela dormindo. Com Como? 2 bilhões na história. Bilhões! Bilhões! Eu não É sei nem o que é dinheiro. E é E a isso. Anitta lá no hospital. A pobre. Ah, rapaz. Não, eu sou o tipo de fofoqueiro, como vocês. Eu só fico na minha, caladinho, mas eu tenho uns princípios de fofoqueiro, que é esse, de não repassar a fofoca. Se a pessoa chega, olha, só entre a gente, eu não conto pra ninguém, nem mesmo se a pessoa nem pedisse, eu não conto. Às vezes eu só vou contar essa fofoca. Meses depois eu consigo, sim, guardar segredo. Meses depois, anos depois, ou eu faço. Vou revelar um truque que eu acho que todo mundo usa, né? Ah, Que é você já sabe a fofoca, só que você quer ouvir da própria Sim, fonte a fofoca. sim. É verdade, Pra adoro. você não saber, não fingir que já descobriu pela própria fonte. é. E aí, se você. Porque assim, quando você é fofoqueiro, você quer fofocar. E mais ainda, você quer fofocar com a fonte. Só É que bom, você tem Pra que você saber, né? quer mais detalhes. Exatamente. Mas como é que você faz pra fonte lhe contar? Você vai conversando. Você joga umas vezes. Joga umas verdes. É. Já fiz muito de, tipo, e mais, fofoqueiro, ele sabe analisar. Ele consegue ver o troca de olhares, Aham. o verdade. toque. Nossa, esse negócio de troca de olhares eu sei desde muito cedo. Aprendi agora. Cara, não, pois eu acredito que é uma coisa que eu sei desde criança. Eu me lembro como se fosse hoje. Me lembro que eu já tinha percebido que eu tinha esse dom e um dia eu confirmei. Porque eu estava na bodega da Dona Maria da Neve e tava eu e uma outra coleguinha. A gente tinha 10, 11 anos mais ou menos. E entrou um menino. Ele chegou, eu me lembro que ele estava com a farda do Santa Teresa, que era o colégio que ele estudava. Quando ele entrou, pelo olhar dela, eu me liguei que ela era apaixonada por ele. Na hora, aí eu... Aí Já você pegou a joga, fofoca. joga o verde. Eu preciso confirmar. Tal hora depois, e eu fiquei naquela cegueira, porque assim, eu já tinha presenciado coisas daquele tipo, e eu disse, não, mas eu preciso confirmar. Aí, tal hora a gente tava lá, conversando assim, eu disse, mas tu gosta de fulano. Do nada, tava conversando um negócio de fulana, aí ela pegou e olhou pra mim e disse, mentira de fulana. Tipo assim, vamos supor... Ou seja, Vamos inventar um nome aqui, tipo Raíssa. Ela, mentira de Raíssa. Eu cheguei e disse assim, tu gosta de guerrar. Ela, mentira de Raíssa, que ela era mais próxima de Raíssa do que de mim. Aham. Então, aí já ela pegou na sabe mentira. que tem uma fofoca Pegou já no pulo. envolvida. ela já tinha confidenciado a outra amiguinha que gostava do menino e ela achou que a outra menina tinha E o contado. bom, que ele tem que ser um bom ator, que ele tem que ficar assim. Eita, peguei Aí na eu- mentira. Mas eu sou, viu? Eu fico escutando ali a fofoca. Todo mundo Não. jura que eu não sei de nada. E isso de ser bom de analisar, tipo, eu tava numa festa agora, recentemente, que eu achei muito engraçado. Eu vou contar, assim, não vou dizer nomes, mas ninguém vai entender. Que simplesmente a minha amiga tava com o celular e ela tava gravando um áudio. E ela chegou bem perto de mim, Saulo, não sei o que, falando pro áudio, perguntando alguma coisa. E nessa hora eu pensei que ela estava querendo que eu falasse no áudio também. E eu vi o nome do contato. Aí ela simplesmente guardou o celular. Em um momento aleatório, ouvi um outro amigo meu, assim, falando por cima, não sei o que, boy. E olhando pra ela. Aí eu,
tem alguma coisa ali que eu não tô sabendo. O que será? E aí teve um determinado momento que esse mesmo amigo que deixou escapar isso, ele tava brincando, ninguém ia zoar, não. Aí ele falou, eita, fulano tem uma coisa assim nova, não sei o quê. Aí eu já sei, vai voltar com fulano, né? Aí ela olhou pra minha cara, como é que tu sabe? Eu só joguei a verde. Eu vi o nome no WhatsApp, ela falando com ele, e o amigo dela falou que do teu boy. Aí eu só associei, vai voltar com o ex? O ex vai voltar com o ex. O ex! Coragem. Mas aí eu achei muito, assim, conheço os dois, dá certo, mas tipo... Peguei no ar. Aí os dois ficaram, como é que tu sabe? Quem foi que te disse? Como se fosse assim. Não, ninguém sabe. Assim, quem foi que te disse? É de pegar. E você, quando você é fofoqueiro, você vai aprendendo várias coisas de interpretação. Ó, eu conheço gente, fanfiqueiras reais. Fanfiqueiras. Que, tipo assim, tem pessoas que querem que você saibam das coisas. Quero que vocês... Tem aquelas que são diretas, que eu, por exemplo, quando eu tenho um programa, tem pessoas que me mandavam, e tem pessoas que ela fica... toda vez que ela encontra com você, ela fica pulverizando histórias. Pra dar a entender alguma coisa. Pra você ficar se ligando e você ir atrás da conversa. E você ir atrás. E tem gente que planta histórias imaginárias. Eu conheço uma pessoa que ela fica fanficando como se ela tivesse uma história com uma outra pessoa. Sempre. Toda oportunidade que a gente se encontra. E na primeira vez, antes de eu conhecer essa pessoa, pessoalmente, uma pessoa me disse assim, ela tem uma história com Beltrano. Eu digo, com Beltrano? Estranhei, porque eu conhecia Beltrano e não fazia sentido aquela história. Olha, o Saulo pegou. Bons fofoqueiros, querida. Não fazia sentido daquela história. Quando eu conheci, aí eu entendi o porquê que a minha amiga tinha falado antes da história. Porque é um instinto dela de querer plantar essa fic. É uma fic contínua. Ela tem essa fic há décadas, há muito tempo. É um devaneio dela. De tanto você contar, acaba que a sua cabeça acredita. E assim, as outras pessoas envolvidas na história, do outro lado, hoje elas têm essa consciência de que ela cria essa história. De que ela é uma pessoa... que tem só um surto na cabeça dela. Um surto, e esse surto às vezes ela é uma situação que você é aquilo, mas viaja tanto que pensa que já é outra coisa e vai continuar aquela viagem, e vai e segue. E assim, ó, porque quem realmente tem as histórias, ela não sai divulgando. Ó, eu conheço blogueiras do Cariri que já ficaram com cantor famoso mesmo, famoso. Que já tiveram histórias sérias, fixas, com grandes nomes dos poderes. Aquela música, né? O que é em sigilo, ninguém estraga. Ninguém estraga. De nada, e tipo assim, nunca vai vazar. Exato. Nunca vai vazar. Porque... E outra coisa. Do jeito que tem quem paga pra vazar, tem quem paga pra manter em segredo. Justamente. Tem todo um ecossistema na isso de plantar verde, eu aprendi foi com minha mãe. Beijos, mãe. A senhora me ensinou muita coisa. Porque mãe descobria coisas minhas. Porque tu é burra. Porque ela ficava jogando verde. Tu conta tudo, sabe? Ela jogava verde, eu jurava. Porque assim, quando você joga verde, você nunca sabe se a pessoa sabe ou não sabe. E aí você fica com medo e acaba dizendo a verdade. Pra não se passar de mentiroso. Não. E aí, mãe me ensinou a jogar verde. Uma boa fofoqueira tem que saber manter uma mentira. E hoje eu aprendi a jogar verde. Eu e Jim somos ótimos fofoqueiros. Porque eu e Jim, a gente consegue manter uma mentira até a morte. E o pior, sem ensaiar. A gente começa... Eu e Guerra também somos, só que a gente é bom em fanfic. Mas a gente faz também. Na hora a gente começa a rir, porque chega num absurdo. Fica engraçado. É porque eu viajo demais. Aí tem hora que eu já tô criando uma coisa totalmente aleatória. Você já sabendo disso, a gente começa a Guerra. Exatamente, teve isso. Eu digo que também teve isso. Eu e Jimmy, a gente consegue na seriedade. Manter fixo. Quando o menino era pequeno, uma vez, o berço de Anitta era de telinha e apareceu rasgado. Ali foi feito por uma criança. E eu perguntei quem era que tinha feito aquilo ali, né? Aí ele, não, quem foi? Aí Lucas pequenininho, não, vocês não vão me dizer? Eu preferia que vocês fossem honestos comigo e me dissessem. Já que ninguém disse, eu vou olhar nas câmeras. Que câmeras? Não tinha câmera. No instante apareceu o culpado. O culpado se entregou.
Se arrependeu. E por anos, Acreditou que ele acreditou que tinha câmera na casa. A gente mudou de casa e ele perguntou, tem câmera nessa também? A pobre da criança. Iludida até agora. Eu seríssima. Não façam isso com seus filhos. Ou façam. Melhor do que bater o castiga. Tortura psicológica funciona. Funciona. Nesse nível é bom. Nesse nível é bom. É só um artifício investigativo, meu povo. Assim, hoje a gente tem muita página de fofoca que às vezes tudo é a mesma coisa. E, tipo, as pessoas não procuram apurar como era legal antigamente. É sério que não era tão bom, não, porque tinha Caetano estacionando no Leblon, era bem genial. Mas antigamente tinha as revistas que tinham umas coisas assim muito maravilhosas. Tem até umas aqui. Cara, falando. Xuxa e o Pacto. Vocês acham que o quê? Que o Pacto com Cão é coisa é coisa de fofoca. É coisa de Pantanal agora? Não. Xuxa já tinha. Xuxa, ó, fazia pacto com o cão na década de 90. Tinha a boneca. Eu me lembro que a história da boneca da Xuxa eu li numa revista. Eita. Eu li, foram várias páginas, tinha os desenhos contando o relato da mãe contando que a filha tinha sido agredida pela boneca. Minha tia não deixava comprar naquela época o fofão. Porque tinha uma faca dentro do fofão. Lá na casa da minha tia tinha um fofão. Eu era louco pra abrir o fofão. Pra ver a adaga. Era. Isso aí nessas notícias tudo, o povo não verificava, não. Não, pois eram assim, ia crescendo. E a virava história uma coisa muito grande. Exatamente. E se a gente for parar pra pensar, as fofocas, elas ditaram regras por muito tempo. Por exemplo, existe uma fofoca que foi criada no Brasil que manga com leite mata. Justamente. E as vitaminas? E aí? Mas tu sabe por que foi que inventaram essa fofoca? Não sei. Vamos lá, aula de história com tia Érica. A Casa Grande não queria que a senzala consumisse... Erro, aqui eu tava procurando uma fofoca. Botou um vídeo. A Casa Grande não queria que a senzala consumisse o leite. E a manga era em abundância. E eles comiam muito, manga o tempo todo. Então eles inventaram a história. Quando alguém adoecia, eles diziam assim, ele deve ter tomado leite. E como ele come manga, fez mal. Então eles inventavam essa história. Então para de comer leite e come manga. Era. Aí não mexiam no leite, que era da Casa Grande, entendeu? Tem muita. E era nessa história de jogar a FIC. Sei não, uma coisa aí. Se prepara. Aí tinha muito disso. Na década de 90, cara... eu achei aqui as fofocas. E não são da década de 90, mas assim... É muito engraçado que dizia assim a fofoca. Bruna Marquezine conta que já andou de metrô. Abre aspas. Minha mãe não sabe. Essa é uma fofoca atual, né? Assim, é dos começos dos anos 2000. E a Bruna Marquezine era adolescente, eu acho. Paola Oliveira pinta uma unha de branco pela paz. Chega de violência. É porque eram as matérias, cara. As matérias era muito clickbait, a manchete. Era muito bom. Meu Deus, é sério. Não me sinto completamente realizada em nada, diz Letícia Spiller. Isso assim, são fofocas assim, tipo... E tem gente que consumia. Mulher maçã dispara... Aqui eu não sei se era de verdade ou não. Essa daí Mulher maçã dispara a homenagear Marília Pêira, a primeira mulher fruta. Gente do céu. É muito maravilhoso. E tem outra aqui, Vera Frisch afirma, fazem 2 anos que eu não faço sexo. Tipo, eram umas coisas assim, de revista revista Mas Caras. era assim, ó, não tem esses programas alô, que vai pra porta de evento. E eles ficavam lá entrevistando todo mundo, né? Ficavam lá um tempão. E pegava qualquer coisa. E aí, tá namorando? Não sei o que. Tá quanto tempo sem namorar? Tá com 2 anos. Tudo aí pronto. Aí pauta. Já virava a pauta. A fofoca era essa. Engraçado que as fofocas sempre estão... Assim, os auges é sobre relacionamento. Nossa, a virgindade de Sandy foi pauta por muito tempo nesse país. Por muito tempo foi. Era assim, de vez em quando, era capas e capas. Sandy afirma, nunca beijou. Meu Deus, eu me lembro, minha gente, teve páginas amarelas da Angélica, eu já li anos depois. Páginas amarelas da Veja, tem aquelas que é uma entrevista, ela falando que iria se casar virgem. Ela afirmando que iria se casar virgem, que ela era e ela tinha namorado com um apresentador de TV, eu não me lembro da época o nome dele, meu Deus. Mas é um apresentador de TV. Ainda hoje ele tá no auge, que ele tá na Record hoje. César alguma coisa. E
Eu me lembro que minha cunhada falava assim, duvido que ela seja virgem. Ela namorou com fulano, que é muito mais velho, é mais experiente. Esse povo artista... Não se guarda assim, não. Não se guarda assim, não. Tu falou de Angélica, eu lembrei de uma fofoca dos anos 1990 e poucos, que os programas de televisão gostavam muito de fazer aquelas fofocas grandes. Uhum. E eu lembro que teve uma série de fofocas, ou seja, eram várias matérias durante a semana toda num programa de televisão que falava sobre uma possível... que a Angélica teria sido adotada. Sim. E tinha entrevista com a mãe biológica, com o pai biológico, contando como foi que fizeram a doação da Angélica, com fotos, que a família toda tinha uma pinta na perna. Igual a Angélica. Viagem. Era uma viagem muito surreal. Foi tu que escreveu a pauta? Foi não, mas eu tinha total capacidade. E eu fiquei muito atento nisso. E hoje eu fico pensando, nunca... o pessoal, a família realmente da Angélica, a Angélica nunca se pronunciava a respeito, né? Eu acho que eles ficavam pensando assim, minha gente, que absurdo. E deixava rolar. Mas o absurdo da apuração e das coisas assim, do sensacionalismo, não é nem fofoca, era um absurdo. Por exemplo, as coisas, os absurdos que Gugu fazia na década de 90 não se limitavam a uma banheira ou a peitos expostos em blusas molhadas. Ele criou uma história, um dia, que ele ia entrevistar o chefe do PCC. Sim, primeiro comando da capital. Tu sabe dessa história, não? Não. Que ia entrevistar o pessoal do PCC e hoje não perca entrevista exclusiva com o PCC, não sei o quê. E a entrevista foi dentro de uma van. Eles de balaclava e Juliette, óculos Juliette. Tudo lá. E nessa entrevista ele ameaça de morte o prefeito do Rio de Janeiro e o... Como é o nome do repórter? Da Atena. Ele ameaça da Atena. E aí? E poxa, aí no outro dia tem uma matéria na Band, menino, isso repercutiu tudo. Aí depois veio a direção do Domingo Legal, veio a público dizer que era uma que eles eram atores, que não era verdade, não sei o quê. Deus. E Gugu se fazendo de vítima. Porque não é porque Gugu morreu que ele vai se fazer de santo, não. Gugu era uma pessoa sensacionalista. A morte dele virou a fofoca também, né? E, cara, existe uma fofoca muito grande em relação à morte de Gugu. Porque... a Record, o Brasil inteiro, né? Segurou, ele já estava morto e ficaram dizendo que ele estava no hospital. Foi verdade. Ele já estava morto. Um dia, Cabrini, esperamos que esse dia chegue rápido, vai contar essa história toda, porque Cabrini sabe a história real. Na época, no dia que ele sofreu um acidente, que as pessoas disseram que ele estava em coma, estava mal, estava segurando. E a galera disse que foi a Record que fez um acordo para segurar, para ficar até o final de semana. Para anunciar no final da sexta, para pegar os programas de sábado e domingo. Nossa, que coisa cabulosa. Porque eu me lembro que foi na quarta ou foi na quinta? Foi na quarta. Foi na quarta. E Tati Martins, da Web TV Brasileira, que mora próximo a Gugu, não conseguiu apresentar o programa. Ela chorava. Estava todo mal, não sei o que, e ela não conseguiu apresentar. Foi a única vez, todos os anos que eu assisti a TV brasileira, que Tato não conseguiu apresentar. Ela começava contando das coisas que estavam acontecendo, e ela falava assim, da morte de Gugu. Ela falou a morte de Gugu. E eu sinto muito, peço desculpas a vocês, mas hoje eu não consigo apresentar o programa. E tempos depois, de vez em quando, ela fala com raiva, ela fala chateada sobre essa história, de que um dia a gente ainda vai saber a verdade, um dia não sei o quê. E todo o embrolho que se deu depois, né? Da história dele ter um relacionamento até com a mãe dos filhos, e a mãe dos filhos. Tinha aquela visão de que realmente era uma união estável, era um casamento. E eles têm 12 capas das caras juntos, caras. E a própria família negando, nunca tiveram nada. Foi só um acordo entre dois amigos e era só isso. Que era uma barriga de aluguel. Mas era muito estranho, porque era uma barriga de aluguel, mas morava numa casa com ele, fora, né? Morava nos Estados Unidos. Ou seja, era muito louca essa história. Essa história eu tenho uma opinião muito, muito acertada, assim, muito feita. Que mesmo que seja verdade, o que a família está dizendo, que que ele, na verdade, gostava desse menino e tal, eu acho a família muito escrota. Porque essa mulher dedicou a vida a esconder o segredo de Gugu. Exatamente. A vida inteira, tudo. Porque se ela sabia, ela não ficou ali o tempo todo. Era um acordo financeiro, mas ela foi leal. Ela foi leal a ele. Tipo, nunca sai. Porque, assim,
Ela poderia ter uma outra vida. Exato. Com outro homem, alguma coisa, mas não, nunca. Nunca saiu. Ela nenhuma sempre coisa viveu dela. bem o personagem da esposa, o tempo todo. Então essa família devia respeitar a memória dele Exatamente. E deixar a e história deixar lá. a história do jeito que tava. Não fazer E até porque o que ela tem fizeram. 3 filhos com ele, né? Então, assim, Exatamente, cara. pode ser um acordo financeiro, mas é a mãe dos filhos dele. a mãe No dos final, é a filhos mãe dos dele. filhos dele. E que vivia Cara, com ele. E é uma história, tem capa da Caras, 12 matérias na Deus. Caras dele. Gugu e sua família, Gugu na Ilha de Caras, Gugu e seus filhos, Gugu aparece Exatamente. batizado, não sei, o batizado dos filhos foi com o pai de Marcelo Rossi, Meu que Deus. tudo era muito, né? Mas- Espalafatoso demais. Essa história é muito, muito tensa e, assim, tem muito desdobramento, porque ele afirma, o cara lá que afirmou ter um relacionamento com ele, né? Pediu a união estável, reconhecimento, provou com fotos e tal, e depois ele retira a palavra dele, dizendo que não tinha nada. Ou seja, tem toda uma questão de bastidor aí que a gente não sabe, é uma Muito fofoca pesado. bem pesada. Não, cara, tem que ter umas fofocas que são muito pesadas. E é assim, existe crime perfeito. Só que a gente nem sabe que existiram crimes. É verdade. Quando o crime é perfeito. Tem histórias que a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu. E tem histórias que vão passar ilesas. Tem pessoas que vai ter um Léo Dias que vai E descobrir. tem histórias que os áudios vazam, né? É. Conte a ele, Padre Júlio. Conta, Brena, Padre Júlio. Anos Padre depois, Júlio. anos depois. Pois é. Quantos anos foi depois? A história aconteceu Era em 2011. Nossa. 2012. 8, 10 10 anos anos. depois, 10 anos depois. vaza, a Vaza internet os áudios. tá aí, É. né? De Breno e Não, Padre assim, não, Júlio. não. Pinto. A história deles aconteceu, a história aconteceu entre eles, o casamento foi em 2012, a gravação do áudio foi em 2019. Vazou agora em 2022. Sério? 3 anos Então o depois. áudio foi bem depois também, né? Foi quando Bem ela depois. descobriu. Pra quem não tá entendendo, eu vou fazer uma síntese, porque eu sou uma boa Boa fofoqueira. Não, eu achei bom porque, assim, eu já sabia da história desde o anterior e ninguém tinha me pedido a fofoca, eu achei que vocês também já estavam alimentados. Aí disseram assim, Érica, tu tem um áudio? Eu digo, um instante. E encaminhei o áudio de 13 minutos. O que é? A história toda gira em torno de um áudio, que é uma gravação onde a esposa de Breno, ela se encontra com o Padre Júlio e faz uma acareação, pois ela descobriu que Breno, seu marido, e Padre Júlio, o padre que celebrou o seu casamento, tinha um caso amoroso. Desde quando ele era namorado, depois então noivo, depois então marido. Ela diz desse jeito, né? E Padre Júlio fica tentando negar e Breno fica confirmando. É uma situação muito engraçada. Breno foi pego no pulo. Foi. Breno não tinha mais o que dizer, então ele só tinha que confirmar. Então ela fica o tempo todo jogando. E Padre Júlio fica dizendo que... Desesperado, né? E Padre Júlio diz o tempo todo, não, a gente já se arrependeu. Inclusive, a gente se confessou. tá Ou tudo seja, ok. ficava, depois se confessava. Ela diz assim, eu quero a anulação do meu casamento. Aí ele diz, não faça isso, porque Breno deve ter se arrependido. Aí nessa hora ela faz, haha! Conte a ele, Breno. Conte a ele, Breno. Conta a Padre Júlio a novidade. Padre Júlio, ele não lhe conta que foi em cinemas pornográficos, em saunas gays. Ou seja, Breno tinha outros Ele tinha uma vida. relacionamentos com outras pessoas. Era. E ela ainda tira onda com o Padre Júlio, que ela diz assim. Você não foi o único. Você só não foi o convidado da vez. Tu não escutou nesse áudio? Não escutei, só peguei toda a Maravilhoso. fofoca. Padre não, Júlio se não. sentindo traído, né? Foi. Depois, Padre Júlio se sentindo traído, No fim, ela depois que a se mulher juntou com o revela Padre tudo. Júlio. Porque os dois foram enganados por Breno. Tem uma fofoca muito recente minha que de vez em quando as pessoas me encontram num lugar e alguém assim aponta, é ela, a fofoqueira? E sou eu, a fofoqueira. Eu tava no cangaço e tinha um menino dando em cima de um amigo meu. Batendo na porta. Amo essa fofoca. A cara de pau, E sabe? repercutiu. O Cariri Muita parou com essa gente fofoca. Foi, Que parou. sabia que eu era amigo de Érica, me perguntavam Foi. quem era. As pessoas foram atrás de tu. De mim. Minha gente, vocês acham que esses dois aqui são meus únicos amigos gays? É fofoca. Olá, gays! Povo animado. Eu sou do povo animado. Eu sou uma simpatizante. Então, eu estou na causa. Então, eu conheço vários amigos LGBTs. Aí, eu sabia que tu ia ser alvejado. Ele tava lá queixando o menino e taraná, e o cara não queria mais. Eu digo, olha, não...
Se você continuar enchendo meu saco, eu vou falar pra Letícia. Aí ele assim, Letícia nem dá aqui, ela foi pra casa do pai dela. Aí eu, ou seja, Letícia não mora aqui. Só estuda. Aí eu fiquei lá, fingindo que tava comprando... A história do boy. Não, fingindo que tava na fila pra comprar a bebida. Mas ela tava com a ficha na mão. Fazendo de doido, o Pix não abre. Ai, meu Deus, cadê essa internet pra escutar? E eu fui lá e postei no Twitter, Letícia, seu namorado está dando em cima de um boy. aqui no cangaço. E tarará. Repercutiu de uma forma. Foi muita gente falando Foi sobre muito, isso. cara. Foi assunto. Cara, ele imobilizado pra encontrar a Letícia. Pois é, que é um erro. Ninguém procurou pelo boy. Foi verdade. Povo lesado. Eu acho tão engraçado essa história. Quando as pessoas dizem assim, Letícia, eu digo, deixa a Letícia em paz. Não importa, Letícia. Vocês têm que entender... Quem é o boy? Quem são esses boyzinhos que vocês estão... É verdade. Estão se envolvendo. É com eles que vocês têm que tomar cuidado. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E a mãe de Letícia ainda mandou queijo pra mim. E eu passei eu adoro essas fofocas porque é meu divertimento do fim de semana. Na semana tem Pantanal. No fim de semana a gente vai pras fofocas. Vai pra pras saber o que fofocas. tá acontecendo. Vai pras festas pra pegar as fofocas e volta. Eu Ou então adoro. pra criar fofoca. Não, eu crio fofoca. Crio não. Eu participo. Não, assim, eu consigo catar uma história todinha por stories. Nos stories eu fico assim, às vezes eu paro. Fulano tá no mesmo lugar que fulano. Desse Deixa jeito que a eu ver gente quem faz. que tá mais aqui. Eu fico nessa história também. Pronto. Eu sei analisar quando os meus amigos estão bem ou não, pelos stories, nem que ele não fala. Eu sei o que tá acontecendo na vida da pessoa todinha, às vezes por uma citação literária que ela faz no Twitter. Aí eu digo, vixi. Aí eu digo, Jimmy... Tá pesado. Fulano tá com uma crise familiar intensa. Jimmy, por quê? Porque ele tweetou essa palavra. E aí eu já consigo matar, e se eu conseguir ajudar, aí eu ajudo. Senão, Fica é a vida que segue. Mas no Brasil teve muito essa história de fofoca. E a gente viveu uma coisa muito interessante, até no começo dos anos 2000, que não existe mais, que eram as famosas revistas de posar nua. Então, era uma outra fofoca, porque quem recebia convite para posar nua era uma pessoa que estava bombando. Hoje a pessoa sozinha vai lá e abre o olho infância. Mas naquela época a pessoa tem que receber o convite. E era com esse convite que a pessoa se transformava a vida dela. Fofoca. Sheila Mello e Carla Pérez, elas não ganhavam tanto dinheiro como dançarinas do El Chan. Elas vieram ganhar, compraram casa e tal, organizaram quando posaram nua. Foi quando a coisa aconteceu. De vez em quando eu me lembro de algum fato da história, é porque eu tenho muita informação, aí eu não vou conseguir compilar. Não vou conseguir compilar rápido. De jeito nenhum. Mas tem uma coisa que não é, que é uma pessoa que eu achava maravilhosa. A forma como ela entregava a vida dela, que era Xuxa. Xuxa, mãe de Sasha, por sinal, esse final de mês que Sasha faz aniversário, que ela é leonina, acho que ela é dia 28. O parto de Xuxa foi notícia no Jornal Nacional. Sasha perdeu um dinheiro agora, fiquei sabendo. Foi, mulher, ela sofreu um golpe. Foi enganada a pobre de Sasha. Ainda bem que ela tem mais. A bichinha foi 1 milhão. E o que foi que ela perdeu? Ela investiu lá num cara e era golpe. Era um golpista. Pobre, e tem a foto, ela lá numa lancha com ele, toda amiga do cara. Virou amigo, né? Confiou, investiu o dinheiro dela, mais de 1 milhão. Foi. E ela achou que era negócios Tu acha? E o negócio veio por água abaixo. Aí tinha várias histórias. Por exemplo, uma história sobre Xuxa. Que Xuxa tinha casa com Ivete Sangalo. Era uma grande fique, que Xuxa e Ivete... Uma fique dos brasileiros. E a grande briga de Xuxa com Marlene Matos era exatamente por causa de Ivete Sangalo. Ciúme, Marlene com ciúme. Não era não, que era verdade, era maravilhoso. E todo mundo sabia. Ei, Xuxa namora com aquela Marlene. Meu Deus. Todo mundo sabia. Todo mundo falava. Tanto que quando elas terminaram, elas terminaram, viu? Elas terminaram a carreira juntas. A relação do trabalho delas, elas ficaram sem se falar. E todo mundo, tá vendo como era verdade? Brigaram.
Aí cria já a fanfic todinha, geral. Era muito maravilhoso. Era nessa história. Foi aí que a gente aprendeu a ser fofoqueiro. Foi nessas conversas. E eu acho que tem uma coisa engraçada, que muita gente odeia fofoqueiro. Mas é como a gente tava conversando Nem aqui. existe esse negócio de odiar fofoqueiro, é uma mentira. Porque todo mundo é fofoqueiro. Todo mundo é fofoqueiro. Segundo, como a gente falou, um bom fofoqueiro, ele guarda a fofoca. Ele não sai espalhando pra todo mundo. A outra coisa de um bom fofoqueiro é que ele vai saber da própria fonte a fofoca. Então, o fofoqueiro é alguém que você pode confiar. Eu acho bom da fofoca não é você medo. saber da fofoca. Não é nem você espalhar, é você saber. Não tem graça. A única pessoa que eu gosto de espalhar é pra Jim. Pronto. Porque Jim é vice-versa. Eu tenho e a gente faz fofoca de todo mundo. Que o nome é Grupo da Fofoca. Então, eu tenho um chamado Velhas Fofoqueiras. Pois é. Às vezes, quando é uma pauta coletiva, tem que ser divulgada lá. Não, eu também tenho, com 5 amigos. Todo mundo tem. Não, o grupo não tem sobre fofoca, mas só o que rola é fofoca. Fulano, não sei o que. Principalmente quando um sai pra uma festa, aí ei, qual foi a novidade da noite? Exatamente, a gente tem que contar tudo. Tem que contar. Pra alimentar as pessoas das boas fofoca que alimenta o mundo. Aí? Então vamos parar. Já tá com cheiro de fofoca. Calma. Tô cansado de estar com os olhos vermelhos. Pessoas, nós vamos ficar por aqui nesse momento. Semana que vem é Festival Expocrata, então daremos uma pausa no nosso podcast, certo? Por causa do Festival Expocrata. Então, mas você nos acompanha. Vai ter compiladão no YouTube. Vai ter conteúdo. E vai ter muito conteúdo nas redes sociais. E muito conteúdo nas redes sociais. Então, por esse motivo extraordinário, semana que vem, terça-feira, você não chega aqui feito um louco. Ué, cadê o assunto? Cadê o papo que não tem? Eu não avisei? Você presta atenção no que eu tô dizendo. Você não fica aqui até o final, depois fica com essa besteira, tá certo? Então, até depois da Expocrato, certo? Que já é de lei. De lei. Ai. E espero que você nos siga. E se você estiver seguindo a gente no Fubá, você vai ser muito feliz. Tá bom? Fubá oficial em todo canto. Me siga também, Érica Souza. Às vezes, eu entrego conteúdo lá. Conteúdo de fofoca, que gera muito. Gera bastante. E é ótimo. Guerrar, tuas redes. Guerrard_GL. É só me seguir lá no Instagram que tá tudo certo. E obrigado. E ele tá fazendo publis de lojas de roupas agora. Minha gente, quem quiser, pode me chamar. Chegou esse momento. Chegou o meu momento. Eu sabia que ia dar certo. E o meu @ Saulo Mota com 2T. E Saulo já está frequentando jantar de blogueiros. E a fofoca dos blogueiros. É maravilhosa. Tá vendo como vocês passaram por um glow up na vida na vida do Instagram de vocês? Tá vendo aí? Movimentando o Graças Instagram. a vocês seguindo a gente. Então continua. Quem não seguiu ainda, vai lá. Me procura. Jimmy? E é isso, estou aqui sempre na minha voz. Eu vou soltar uma fofoca. Estou nas aqui. redes sociais também, tu solta já. Aguarda pro final. Estou no Instagram, quase não tô também, mas tô no Twitter. E não vai dar tempo de ficar com saudade de nós não, porque a gente vai fazer nossa cobertura lá no Instagram do Fubá, da Expocrato. Qual é a fofoca, Érica? Fofoca. Tem projeto novo de Jimmy pra ser lançado em agosto. E aí? Vazou. Vazou. Exclusivíssimo. Pois é, pois quem gosta de minha vozinha, se quiser escutar um pouquinho mais, quem sabe em breve. Vem uma coisa aí. Vem aí. Sem preparados. Tá chegando. Valeu. Tchau. Beijo, tchau.